Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. A maneira de nós sermos santos, de ser santificado pela palavra, ela é a água que limpa nossos pecados, ela abre os nossos olhos, descortina, ela é martelo que esmiuça, que a resistência do coração duro muitas vezes, quanto mais espaço estiver a palavra em nossos corações, menos o pecado vai habitar nele. Hoje é o dia da Bíblia, mas não é porque hoje é o dia da Bíblia que a gente vai ler a Bíblia hoje, a gente vai ler todos os dias. Olá, meus queridos, me chamo o pastor Wellington e hoje é dia da Bíblia, você sabia disso? Comemoramos no segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia, e hoje eu tenho uma palavra especial da Bíblia para o seu coração. Fique antenado com essa palavra e deixe Deus falar com você no seu coração. Há muitos anos, existia um homem muito rico, que no dia do seu aniversário, convocou a criadagem em sua sala, reuniu todos ali, presentes, e colocou à frente o cocheiro, o jardineiro, a cozinheira, a arrumadeira e o mensageiro. Em seguida, dirigiu-se a eles e explicou o motivo daquela convocação. E, por fim, fez uma pergunta a cada um deles, esperando que cada um desse a sua resposta. O que você prefere receber? O que você prefere receber agora? Esta Bíblia ou este valor em dinheiro? O primeiro, que foi o cocheiro, respondeu: eu não aprendi a ler, não sei ler, o dinheiro me será bastante útil. Recebeu a nota e o dono daquele local falou: espere, não sai agora. O segundo, o jardineiro, ao fazer a sua escolha, escolheu bem as palavras e disse: a minha mulher está adoentada e por esta razão tenho necessidade do dinheiro. Em outras circunstâncias, eu, sem dúvida, escolheria a Bíblia. Como aconteceu com o primeiro, ele também permaneceu na sala, recebeu o valor das mãos do patrão. Agora, pela ordem, a cozinheira teve muito tempo para pensar e elaborar uma resposta. Eu sei ler, porém, nunca encontro tempo sequer para folhear qualquer livro ou revista. Portanto, aceito o dinheiro. A segunda, a arrumadeira, disse: eu já possuo uma Bíblia e não quero ter mais uma, prefiro o dinheiro. E finalmente, o mensageiro, um menino muito pobre. O dono, ao olhar para ele, disse: certamente você também vai preferir o dinheiro. Tenho certeza que você vai querer comprar uma sandália, pois a sua sandália está muito velhinha. Ele disse, o menino: muito obrigado pela sugestão. De fato, eu estou precisando muito de calçado novo, mas vou preferir a Bíblia, pois minha mãe ensinou que a palavra de Deus é mais desejável que o ouro. E percebendo e envergonhado, ele pegou a Bíblia e ficou com ela. Ao receber o bonito volume, feliz, abriu a Bíblia e caiu uma moeda de ouro. Em seguida, folheando, virando as páginas, foi se deparando com outras páginas
E aí várias notas também surgiram dentro da Bíblia. Vendo isso, os outros criados perceberam o seu erro e ficaram envergonhados e deixaram aquele recinto. O patrão disse ao menino: que Deus te abençoe, menino. Seu filho, sua mãe, que tem ensinado a você o quanto é o valor da Bíblia. Pense agora, o que você tem mais de valioso na sua vida? O que você pode dizer da palavra de Deus para você? O que ela significa para você? Precisamos entender o valor da Bíblia. Precisamos entender. Falar de Bíblia, sobre a importância da Bíblia, falar sobre isso é algo muito óbvio para nós, porque todos nós sabemos que é a palavra de Deus. E hoje comemoramos o dia da Bíblia. E é um dia que cada um de nós aqui nesse recinto, ou mesmo na internet, um momento de reflexão para entender qual o valor que você e nós, eu, você e nós, todos nós aqui, estamos dando à Bíblia. Quantas vezes esse ano você leu a Bíblia? Quantas vezes essa semana você leu a Bíblia? Responda para você mesmo. Ah, meus queridos, nós, batistas, temos um princípio de regra. Entre tantos princípios, nós temos o primeiro princípio como a aceitação das Escrituras como a única regra de fé e prática. Diz assim, o princípio batista: a Bíblia fala com autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Guarde bem isso. A Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática, porque é testemunha fidedigna, inspirada dos atos maravilhosos através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida e nos ensinamentos e na obra de Jesus Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo. Guarde bem isso. Ensina o significado do seu domínio, na sua singular e una revelação da vontade divina para a humanidade. A Bíblia é a autoridade máxima, final, que atrai as pessoas a Cristo. Ela é o guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. O indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia com a mente aberta, atitude reverente, procurando o significado da sua mensagem através da pesquisa e oração. A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa autoridade de fé e prática. Isso é um princípio. Talvez você nem chegou a conhecer ou ouvir falar desse princípio batista. Mas é o princípio primeiro, nossa regra de fé e prática. Praticar aquilo que a Bíblia diz. No ano de 2023, a Convenção Batista Brasileira vai definiu o seguinte tema: proclamemos a verdade ao mundo. Proclamemos a verdade ao mundo. Divisa: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o tema do ano que vem,
da nossa Convenção Batista Brasileira. Ele conclama, através do texto, nesse texto, de nós não nos envergonharmos da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Quando eu olho para a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, nós encontramos diversas vezes Deus chamando a atenção do seu povo e pedindo ao povo para se voltar para Ele. A Bíblia no Velho Testamento está cheio de texto que fala as seguintes mensagens. Malaquias 3,7: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Essa pergunta, Deus fala para cada um de nós nessa noite. Volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Mas como, Senhor, se voltar para ti? Deus está tão perto de nós, e às vezes a gente está tão distante dele. A palavra do Senhor está aqui presente em nossas mãos. Diz outro texto em Zacarias 1,3: por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, volte para mim e eu me voltarei para vocês. Jesus disse em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Como está a sua vida? Deus tem uma resposta para você nessa noite. Volte-se para Ele. Abra o texto principal da nossa reflexão, que se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo de 1 a 20. Segunda Reis, capítulo 22, versículo de 1 a 20. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas dos umbrais da porta ajuntaram todo o povo, e que deem nas mãos de que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa, para que deem àqueles que fazem a obra que há de ficar aos pedreiros, e para comprar madeiras e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse-lhe: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor.
Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Hilquias, o sacerdote Elcã, filho de Safã, e Acabor, filho de Macaías, a Safã, o escrivão, e a Asias, e o servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo que acerca do que está nele escrito. Então foi o sacerdote Hilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Wilda, mulher de Salum, filho de Quivã e filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ele habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a me consultar, o Senhor assim lhe dirá: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se entremeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que te falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim também, e eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tomaram a trazer ao rei a resposta. Que palavra! Imagina você, quanto tempo você não pega a Bíblia. E de repente você pega a Bíblia, naquele exato momento Deus fala ao seu coração, pá! Mostrando tudo o que você precisa ouvir. É mera coincidência? Ou isso já aconteceu com você? Hã? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Deus fala. Deus fala. Alguns podem perguntar, como Deus fala contigo? Palavra. A palavra do Senhor fala, e fala muito. Eu, quando era jovem, muito fervoroso na igreja, presidente da mocidade, na primeira igreja batista em Nova Iguaçu, tive um momento em que me afastei da igreja, do Senhor, por vários motivos, mas coisa de jovem. E lá, perdi a minha Bíblia. Deixei uma Bíblia, que eu tinha um carinho muito profundo por ela, porque nesse período de adolescência até a juventude, eu comia a Bíblia literalmente. Eu não tinha emprego, ficava em casa, minha mãe achava até que eu estava doido. Acordava de manhã, no quarto, ó, pá, 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 pá. A minha Bíblia era toda pintada, de ponta a ponta, ponta a ponta, ponta a ponta. Deus me chamou, me colocou como presidente da mocidade, e um belo dia, me afastei do Senhor, perdi a Bíblia, literalmente na casa do Senhor. Durante 2 anos fiquei afastado da leitura da Bíblia. Deus foi misericordioso comigo. Eu podia não estar aqui para contar essa história. E quando voltei e regressei, quando me retorno à igreja, veio um irmão
depois de 2 anos. Essa Bíblia é sua? Estava lá na secretaria. Eu nem fui procurar. Gente, eu me espantei de tal maneira, depois de 2 anos, encontrar aquela Bíblia velha, toda pintada. Essa Bíblia é sua? Eu glorifiquei a Deus. De tal maneira que eu falei, Deus é tremendo. Ele me mostrou ali, olha, está vendo isso aqui? Isso é seu, que você esqueceu no templo. Não houve nenhuma profetisa falando comigo, nada disso, mas Deus falou comigo. Esse livro que você lia, você esqueceu na casa do Senhor. Eu fico triste quando alguns irmãos esquecem a Bíblia aqui e não vão procurar. A Bíblia fica aqui, aquele negocinho que você bota aí as coisas, o envelope, e fica ali. Aí passa domingo, vai voltar, de repente, está no mesmo lugar a Bíblia. Se ele não tiver uma outra Bíblia em casa, ele não leu a Bíblia durante a semana toda. Bom, a Bíblia nos diz que o rei Josias, ele fez isso. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, o seguiu completamente os caminhos do seu pai, Davi, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Neste versículo, algumas frases nos chamam a atenção, nos dão um fundamento de quem Josias de fato era. Ao considerá-las, pergunte a si mesmo, o que pode ser dita isso para você? Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele o seguiu completamente. Ele não se desviou para a esquerda ou para a direita. Pense na sua própria vida agora, por um momento. Pense. Você está no caminho certo? Você vai terminar certo? Para onde você está indo? Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguiu completamente ao Senhor. E ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O texto que nós lemos mostra uma situação do povo de Israel no tempo do rei Josias. O desprezo à palavra de Deus causou terríveis desvios do povo na doutrina, na conduta, no culto. A situação é histórica. E a volta à palavra foi o ponto de partida por uma reforma que restaurou os valores da fé daquele povo. Valores esses que estavam fundamentados na palavra do Senhor. As experiências do povo narradas nessas escrituras mostram que a redescoberta da palavra sempre é decisiva para a libertação dos pecados que desonram a Deus, que apagam o brilho e o testemunho da igreja, que apagam o brilho do cristão no viver desse mundo. Se nós não conhecermos a palavra, estaremos com a luz de Cristo apagada em nossa vida, porque é ela que modifica os nossos hábitos, é ela que nos transforma. Precisamos dar valor à palavra. Vamos começar refletindo sobre a importância do retorno na palavra de Deus, da palavra de Deus. E eu queria pensar com você, que em primeiro lugar, é preciso redescobrir a palavra. Redescobrir a palavra. Apesar do crescimento que nós temos da igreja evangélica no Brasil, muitos cristãos, nós temos visto muitos problemas que afligem as pessoas que professam a fé cristã e que enchem os templos. Nós temos visto aí templos da Barroa cheios. Mas é a palavra. Pessoas que buscam a bênção do Senhor, buscam, mas buscar na palavra, falta muita coisa.
Há muita gente com problemas diversos. A gente tem visto isso, as igrejas cheias, buscando a presença de Deus unicamente para obter que Deus resolva os seus problemas. Precisamos hoje de um grande e profundo avivamento em nossas vidas. E este avivamento precisa começar com o confronto de nossas vidas com a palavra de Deus. Sem isto, não poderemos conhecer ao Senhor. Cantar, louvar é muito bom. Deus adora que nós o adoremos. Deus fica grato que nós o adoremos. Mas Ele fica feliz quando nós guardamos a sua palavra em nossos corações. O livro da lei, talvez o Pentateuco, ou mais precisamente o Deuteronômio, estava no templo perdido, onde foi achado por alguns servos do rei, no versículo 8 do capítulo 22. Nós precisamos ser gratos muito a Deus pela reforma do século XVI, quando a Bíblia foi literalmente dada ao povo, que antes o povo não podia ler a Bíblia. Hoje no Brasil, nós temos a liberdade de ler a Bíblia em qualquer lugar, mas aonde o nosso pastor antes foi, talvez não tenham essa oportunidade. Alguns países do Oriente Médio, a Bíblia, ela é perseguida, o povo é perseguido por pegar essa palavra aqui. Há histórias que na guerra do Vietnã, os soldados americanos, alguns sobreviveram no cativeiro, porque eles decoravam textos bíblicos naquele momento de sofrimento, e assim o fizeram até serem libertados. Na União Soviética, antiga União Soviética, era proibida a Bíblia lá. E nós, aqui no Brasil, nós temos a liberdade de levar esse livro, de pegar esse livro, de lê-lo, e assim não fazemos. Será que a gente precisa de perseguição para a gente acordar? Será que a gente vai precisar de alguma perseguição aos cristãos aqui? Um dia vai chegar. A palavra de Deus fala. Então precisamos acordar, irmãos. Esse livro estava lá, jogado, dentro do templo. Nós somos advertidos pela experiência de Josias, a restituirmos a palavra de Deus em nossas vidas, com toda a fidelidade a ela. A palavra de Deus proclamada em nossos cultos, ensinos na EBD, deve ser refletidos em nossas vidas. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Olha, ela é viva. Isso aqui não é um objeto, ela é viva. A palavra de Deus é viva. É eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha bem, olha o que fala. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula. Não tem como você não ser quebrantado com a palavra de Deus. E apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai discernir os seus pensamentos. Ela vai dizer que decisão você e eu devemos tomar, o que fazer. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos redescobrir a palavra de Deus na nossa vida. Todo início do ano é assim, né? A gente faz várias promessas. Estamos aí ao romper de um novo ano de 2023. Eu não vou perguntar não, mas eu sei que todo mundo faz isso. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano, né? Aí começa. E aí chega já em março, fevereiro, já não está mais lendo, né?
Faça um propósito, irmão. Faça um propósito. Faça um propósito com Deus de, ao levantar, já ler a palavra do Senhor. Não importa quantos capítulos, quantos livros, não importa, mas leia. Tire um momento. Tem sido maravilhoso para mim fazer isso. E hoje não tem se desculpa de dizer, eu não vou carregar esse livro, é pesado no trem, no ônibus, no metrô. Para você ter uma ideia, quando eu estou no trânsito, eu boto lá no meu Bluetooth do carro, escuto a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode dar desculpa, porque hoje nós temos a Bíblia na palma das mãos. No nosso tempo, né, Ricardo? Não tinha isso. Nós éramos chamados de Bíblia. Ao passar na rua, os vizinhos chamavam a gente de Bíblia. Hoje os jovens, adultos, em geral, a maioria, não vem com Bíblia para a igreja. A Bíblia física. E não há nenhum problema quanto a isso. Eu não estou recriminando. Mas a Bíblia está no celular? Está no celular, mas leia. É a mesma coisa de eu ler no físico. Que lá na Bíblia, tem vários aplicativos da Bíblia que ele te dá mensagem, te dá plano de estudo, plano de leitura, mostra quantos capítulos você lê, quantos por cento você já leu. Coisa que na minha época eu recebi um papelzinho da igreja. Lembram disso? Quem lembra? Um papelzinho que a gente tinha que marcar, não é? Pastor Sebastião fazia até aqui, quando no final do ano, quem leu, traz aqui o papel, fazia até uma homenagem, era tão gostoso isso, uma premiação. Então precisamos redescobrir a palavra. Faça esse propósito na sua vida. Não faça igual o povo de Israel, que esqueceu a Bíblia, a Torá, né, vamos assim dizer, lá no templo. Ninguém lia mais, não se lia mais para o povo. Os sacerdotes não se liam, porque o povo estava envolvido com tanta idolatria. E não é diferente dos dias de hoje. Não pense, não se engane, os dias de hoje também estamos idolatrando outras coisas. Quanto tempo você se dedica à rede social? Quanto tempo você se dedica à televisão? Quanto tempo você se dedica às séries? E quanto tempo você se dedica à palavra do Senhor? Isso é para você pensar. A palavra precisa ser corretamente entendida e praticada. Quando o rei Josias ouviu a leitura da palavra, ele se humilhou na presença de Deus, ele rasgou as vestes, ele percebeu que a sua vida e a vida do povo estavam em desarmonia com a vontade de Deus, que estavam sujeitos ao justo julgamento do Senhor. E qual seria o procedimento? Precisavam entender melhor o sentido e a aplicação da palavra na situação concreta que estava vivendo o povo. Então buscaram ajuda de uma profeta, que de fato confirmou o que Deus havia falado. Vai haver maldição por suas atitudes. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E o povo semeou idolatria. Mas Deus foi misericordioso com Josias, porque ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes, se humilhou perante do Senhor. Eu não posso viver assim, longe de Deus. E Deus foi misericordioso com ele. E Ele quer ser misericordioso com você nessa noite. Olha o que diz em Tiago 1, 22, 25, acho que é importante ler esse texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como estava a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas
operoso praticante, esse será bem-aventurado ao que realizar. Amém? Quem pratica a palavra que ouve, bem-aventurado é. Bem-aventurado é. A palavra foi interpretada pela profetisa. O confronto do rei e do povo com a palavra de Deus causou arrependimento e humilhação. Foi entendida e praticada. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Salmo 51, versículo 17. A gente precisa quebrantar o nosso coração hoje. Não espere 2023 chegar, não espere da meia-noite, da ceia, para você fazer as suas promessas ao Senhor. Faça hoje, comece hoje. Não deixe para começar amanhã não. Não deixe para começar ano que vem não. Você vai ver que você será bem-aventurado. E para terminar, a palavra precisa ser guardada em nossos corações como o mais precioso tesouro da nossa vida. A palavra de Deus é um tesouro precioso, como disse na ilustração no início da mensagem. Não podemos tratá-la como descaso. E Davi, no Salmo 119, eu não vou ler o Salmo 119 todo, mas acho que todos conhecem, é fantástico esse salmo, que ele fala ali várias coisas sobre a palavra. 3 coisas que precisamos guardar. A melhor coisa, Davi é um rei cercado de riquezas e luxo, porém nenhum tesouro ocupou lugar tão alto em sua vida como a palavra de Deus. Através do Salmo 119, nós descobrimos isso. Ele diz como precisamos redescobrir o valor da palavra do Senhor, amá-la e tê-la em nossas vidas. Ela deve ser lâmpada para nossos pés, mapa para a nossa jornada, mel em nossa boca, alimento sólido para o nosso sustento. Devemos guardar essa riqueza incomparável, pois ela restaura, ela ilumina os nossos olhos e alegra o nosso coração. A melhor coisa, no melhor lugar, Davi guardou a palavra em seu coração, internalizou. Ela foi seu maior prazer. Ela foi o seu maior prazer. Sua motivação para uma vida de obediência. Por causa dessa palavra, o afastou seus pés dos conselhos dos ímpios, dos caminhos dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Trouxe consolo e segurança ao cruzar o vale da sombra da morte. Tantos salmos que Davi escreveu, principalmente de Salmo 119, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade. A melhor coisa, com o melhor propósito. O propósito de Davi era não pecar com Deus, contra Deus. A palavra era um freio moral que o livrava da queda. Um grande pregador chamado Moody escreveu na capa da sua Bíblia: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Vou repetir o que Moody falou. Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. A maneira de nós sermos santos, de ser santificado pela palavra, ela é a água que limpa nossos pecados. Ela abre os nossos olhos, descortina. Ela é martelo que esmiuça, que a resistência do coração duro muitas vezes.
quanto mais espaço estiver a palavra em nossos corações, menos o pecado vai habitar nele. Hoje é o dia da Bíblia. Mas não é porque hoje é o dia da Bíblia que a gente vai ler a Bíblia hoje. A gente vai ler todos os dias. Deus disse a Josué: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então ela farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Quero terminar com uma citação de Spurgeon, um grande pregador também. A Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Ou seja, a pessoa que medita na palavra tem a vida restaurada, vitoriosa e bem guardada pelo Senhor. As dificuldades desse mundo nunca poderão destruir aqueles que estão firmados na palavra de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Eu quero convidar você a tomar uma decisão diante do Senhor, aí mesmo onde você está, na internet, na sua casa. Fala com o Senhor: olha, eu vou parar, eu não quero mais ser um crente de fachada, eu quero conhecer o Senhor, Pai, eu quero te conhecer mais. O meu propósito contigo é te conhecer através da tua palavra, e o meu propósito contigo é lê-la todos os dias, dia e noite. Você tem esse desejo de fazer isso? Quantos aqui nessa noite têm esse desejo de fazer? Levante sua mão, aonde você está? Amém, 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 amém. Lá na galeria, quantas pessoas têm vontade de ler mais a Bíblia? Se você já lê, fala que eu vou ler mais, Senhor, eu vou ler mais. Eu vou deixar aqui na... Amém, amém, amém. Eu não vou me deixar desviar os meus olhos nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Senhor, diante de Ti, aqui estamos nós, servos e servas, filhos e filhas. E queremos, Senhor Deus, em primeiro lugar, te pedir perdão, Pai. Porque a Tua palavra é tão preciosa para nós, tão valiosa, mas estamos deixando a desejar. Tu conheces o nosso coração, nossos corações, sonda os nossos corações, sabe dos nossos propósitos, sabe das nossas intenções. A gente não pode enganar o Senhor, não. Mas tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do Teu povo aqui nesse lugar. Quebranta o nosso coração, Senhor Deus, faz de nós aquilo que precisamos ser. Quebranta, esmiuça, Senhor Deus, com o Teu martelo, para quebrar o coração duro, muitas vezes, Senhor Deus, com pensamentos que não são seus, são pensamentos humanos, respostas que a gente quer dar, desculpa que a gente quer dar para o Senhor. Eu não tenho tempo, a minha vida é correria, eu não tenho tempo para ler. Ó Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, para que esse propósito que cada um colocou em seu coração diante de Ti, firmes, e se cumpra diante de Ti, Pai, e faça maravilha no nosso meio, em nossas vidas, Senhor, para que possamos ver o quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pai,
Obrigado por a tua palavra, Pai. Sem ela nós não somos nada, nada. Sem ela a gente não vai a lugar nenhum. Que ela seja o maior presente valioso que nós tenhamos neste mundo aqui. Que possamos cuidar, Senhor, de vontade, de cuidar dela, de ser como a coisa mais preciosa que nós temos. Fala nossos corações. E não nos incomode, Pai, quando a gente não lê ela, através do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, por essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.